Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um Hawk Talks, Papo de CEO. Esse é o episódio número 25 e eu tô aqui com o Edmar da Max Persson. Edmar, obrigado aí por ter vindo, obrigado pelo papo que a gente vai ter hoje aí. Julian, obrigado aqui por poder ter essa oportunidade de participar do Hawk Talks. Eu confesso pra você que eu não me acostumei ainda com esse CEO, mas eu gostei. Boa. Eu tô me acostumando já e é uma honra estar aqui. É sempre bom trocar uma ideia contigo. Bom demais, Edmar. Cara, me conta aí, vamos começar aí falando, né? Eu sempre começo com essa pergunta, né? Como é que você começou no empreendedorismo, né? Onde foi aí que o bichinho picou, que você falou, vou mexer com esse negócio? Cara, eu tenho uma retaguarda aí de ter... Bom, deixa eu pegar já do empreendedorismo, né? Eu trabalhei com bastante coisa. Desde picolézeiro lá quando moleque, passando por uma fase ali... Já era empreendedor, então? Já vendia. Já, ué. Já vendia. Ah, deixa eu contar, tá? Acho que tem uns minutos. Como é que eu comecei a vender? Moleque, fomos num casamento no centro da cidade, eu morava num bairro separado, na perifa, e dois primos muito, digamos assim, espoleta, vou usar essa palavra aqui, né, pra facilitar a vida do editor e não ter que colocar pip. E aí os moleques saíram da igreja e foram jogar fliperama no centro da cidade. A gente perdeu a noção do tempo e a gente ficou algumas horas, eu acho. Eu sei que quando a gente voltou pra igreja no casamento que a gente tinha ido, já tava no terceiro casamento, as famílias tinham ido embora e era num bairro afastado do centro da cidade. Resumindo, a gente foi parar dentro de um táxi, o taxista rodou até achar um bairro extremo lá, os moleques tinham noção, eles tinham uns 2 anos a mais que eu, e eu me lembro que esse táxi ficou caro. E me lembro também do meu pai me arrancar pela janela quando chegamos no local. Oh. Eu sei que o pai dos moleques tinha uma sorveteria e meu pai falou assim, ó, eu não vou ficar com esse prejuízo. Amanhã, que era tipo um domingo para segunda, você arruma lá um carrinho para ele que ele vai vender. E a primeira venda foi para devolver o dinheiro do meu pai do táxi. Isso. Tomei uma prensa. Você tinha um problema que você precisava resolver. Exato. O problema era que eu tava com caixa negativa e precisava fazer capital. Vulgo pagar meu pai, que era um empréstimo, para poder pagar o táxi. Só que aí eu falei, isso é legal, eu dou conta de fazer. Aí eu queria comprar um Ferracini. Lembra? Sim. O calçado do Salado Grosso, assim, que na época fazia sentido. Eu falei, legal. E aí eu fiz as contas e comecei a vender. E aí nas primeiras vendas eu falava assim, cara, esse negócio de buzinar o dia inteiro é muito cansativo. Como é que eu faço para vender mais? Aí eu descobri que perto do bairro, o rio passava uns 2, 3 quilômetros, costumava ter umas festas de umas peixadas no fim de semana. E aí eu fui para lá, do nada. Peguei na sorveteria de manhã, fiquei parado até perto das 11 da manhã e desci depois. Cheguei lá perto do meio-dia e aí tinha a galera com peixada, beira do rio, tipo uma festa. Não, quase, é perto de praia. E eu encostei o carrinho, em meia hora zerou. Eu voltei, reabasteci e vendi de novo. Então eu fiz no mesmo dia 2 vendas, que é o que eu fazia mais ou menos em 4 ou 5 dias. Eu falei, ó, exatamente, isso. Eu falei, então quer dizer que não é uma questão de quanto eu buzino e ando, é eu achar onde é que o cliente estava. Essa foi a minha primeira oportunidade aí de fazer uma venda. Aí, passado o tempo, eu vim, contando a parte mais prática aqui, trabalhar em agência de comunicação. Eu fui planner, eu fui criativo e atendimento. Vendedor, vendia os serviços da agência. E estando lá, eu olhava para a rotina que a gente tinha de produzir peças, né? Ainda para spots de rádio, ganhei prêmios por fazer cardápios tradicional, zona, super, né? Tradicional, entendeu? Ficava ali medindo espaço de jornal para poder fazer aquele anúncio de meia página, 1/4, VT, storyboard. Entendeu? Fazer um storyboard ali. A raiz. A raiz, para levar para produtora, entendeu? Aquela coisa ali. E aí eu, durante o processo de atendimento, que era o vendedor, de frente com os clientes, eles falavam para mim, Edmar, muito legal, muito bonita essa campanha, mas você consegue me dizer quantos clientes essa campanha me trouxe? E ali virava uma mistura de constrangimento, com embrulho no estômago, e aí eu falava do IBGE, não, você precisa ver o IBGE e o Ibope. O Ibope disse que... Ele falou, Edmar, que Ibope, cara? Fala sério comigo. Quero saber na minha loja, em cada unidade, por exemplo, uma rede de drogarias que eu atendia, e a drogaria falava, cara, quantos clientes me trouxe? Eu falei, olha, não tem essa métrica. E aí eu me desliguei nesse período em torno de 2008, aí 2008 a 2010 eu participei de uma empresa focada em marketing one-on-one, que se chamava M11 Marketing Digital. E tinha muitas iniciativas incipientes, experimentais ainda, como Bluetooth Marketing. Era uma época que algumas empresas no Brasil estavam tocando essas iniciativas aqui em São Paulo.
E aí a gente estava modelando eles para poder fazer. Mas tinha disparo de e-mail, disparo de SMS, Bluetooth marketing, mineração, tratamento de dados ali, de Que se data quality. assemelha, Edmar, abrindo um parêntese aqui, Uhum. ao marketing direto, né? Exato, exatamente. E aí faz todo sentido isso que você falou. A empresa se chamava M1A1, mas a razão social era Brasil Marketing Direto. Ah, legal. A razão Porque social tinha muitas essas empresas que faziam Exato. marketing direto, que era a mala direta, né? Exato, aí a mala direta foi embalada por outros canais. Aí você enviava uma mala direta por SMS, uma mala direta por e-mail, uma mala direta por Bluetooth. Boa. Trocava o canal, mas o conceito era um a um Mesma para a coisa. marca. Só que, como eu disse, era muita coisa incipiente. Aí a gente passou 2 anos e, cara, era muita iniciativa e nenhuma venda. Falei, cara, acho que isso aqui não é tão legal. Aí eu me desliguei dessa sociedade e aí eu falei, bom, mas o caminho é empreender. Respondendo aqui o que você me perguntou. E aí eu abri a Inédita Mobile, que basicamente ela começou com um notebook, uma lista de 100 mil telefones e e-mails e batendo pasta na rua. E aí eu visitava concessionárias de seminovos e falava o seguinte, cara, tô vendo que você tá com um bocado de carro parado aí, você não quer mandar umas mensagens para uma lista que eu tenho aqui não e oferecer? 2010 isso. O cara falou, rapaz, isso vende? Eu falei, vamos testar. E aí eu tenho alguns cases, por exemplo, que isso foi evoluindo. Entre 2012 e 2014, por exemplo, eu atendia bastante concessionárias. Tem uma que é cliente até hoje, tá? É uma revenda Volkswagen lá, uma loja Volkswagen. Mas nessa época era uma Renault. Pra você ter uma ideia de métrica, que é o que me trouxe para esse mercado, porque eu não conseguia gerar esse tipo de resposta quando eu estava na agência, que era o seguinte, Edmar, que resultado efetivo me trouxe? Eu comecei a perseguir mensuração, métrica, número, parâmetro. O tal do ROI, né? O retorno sobre o investimento. Exatamente. Ou alguma forma de medir se aquilo está funcionando. E aí eu vou dar um número para você. A gente disparava 5 mil SMS, 5 mil mensagens de texto, 2014, viu, gente? IPI estava baixo, o carro vendia bem e o cliente precisava de telefone tocando em fluxo em loja. 5 mil mensagens geravam 180 ligações. Ó. Aí, se o vendedor era bom de chaveco, ele convertia o cara para um test drive, para uma visita e tudo mais. E agora você tinha um número para você também vender seu negócio. Isso foi ficando bom, vou te contar uma história. Já tinha uma taxa de conversão boa ali. Já, numa das edições que a gente fez envio para uma concessionária Land Rover, na época que o Evoque estava numa época boa de venda, 30 mil mensagens, olha esse número, anota aí, ó, 30 mil mensagens de SMS entre capital e algumas cidades do interior e geraram venda de 12 Evoques. Eles fizeram um anúncio somente nesse canal. 100% das vendas, não é visita, test drive, 12 Evoques vendidos com 30 mil mensagens. E mal lhe pergunte, quanto custava esse serviço na época? Te conto, R$4.500, 30 mil vezes 15 centavos. Cara, um ROI maravilhoso, né? E aí tinha umas coisas interessantes, né? A gerente da concessionária falou, isso funciona. Ela falou, a gente vendeu 12 carros e incrível, eu fui no meu ginecologista, cheguei lá, ele perguntou pra mim, é verdade esse preço aqui? Eu falei, e eu comecei uma venda pra ele de um carro enquanto eu tava na consulta. Isso foi avançando para pontos do seguinte, essa concessionária Volkswagen que é cliente até hoje, o gerente comercial me chamava para umas reuniões lá uma vez por semana. Primeiro ele dizia que estava satisfeito e eu percebi que depois de uns meses ele começou a me impressionar. E ele falava assim, Edmar, olha só esse gráfico aqui, ó. Nos primeiros meses que você estava com a gente, você estava em primeiro lugar como geração de fluxo aqui. Agora você já está em segundo ou terceiro, você está perdendo para a Globo e para a rádio. E aí, o que você pode fazer para melhorar isso aqui? Você vai trocar a lista? Você vai melhorar o preço para mim? Eu respirei por um minuto e pensei comigo, né? Eu falei, vamos fazer o seguinte... Coloca a mesma verba que você coloca em Globo aqui comigo. Né? Vamos equiparar, porque esse jogo não tá justo. Esse valor que você deu aí não pagou inserção na Globo. Esse valor não cabia à produção. Não dava a produção. E é por isso que eu falo que é o seguinte, ó, arriscado é fazer o que você não mede. E aí ele entendeu esse racional e falou, não, você tem razão. Aqui eu tenho um controle melhor e tal. Só que aí vem a página 2 do empreendedorismo. Era tudo muito bom, tá tudo muito bem, mas por mais que eu estivesse fazendo em canais que eu podia medir, eu ainda estava uma dor, né, como a gente diz por aqui, um problema, um job to be done para resolver, muito parecido com a agência. Eu estava atuando muito só para poder tentar gerar a demanda. E a minha conversa com ele, quando ele me cobrava por esse desempenho, era o seguinte, quanto desse fluxo que a gente gerou, seja comigo, com a Globo ou com rádio, não importa, você registrou e está buscando conversar e se relacionar? Todas as vezes ele renovava aquele ciclo sem fim. Eu estou o tempo todo precisando de novos clientes. Parece que os que eu tenho nunca são suficientes e eu não cuido daqueles que eu consegui. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa para ser resolvida aqui.
Ainda não sei como. Primeiro ponto, eu queria resolver o problema de conseguir medir um esforço financeiro, de marketing, para poder gerar demanda. Sim. Segundo momento, eu comecei a perceber que eles eram subaproveitados aquele esforço. Porque, poxa, eu chamo a atenção de alguém recebe o meu recado, vem falar comigo e eu só não faço muita conta dele. Aí, eu passei por um tempo com uma startup chamada Max Persson, que tinha o objetivo de entregar uma solução de automação de marketing pós-venda para varejo. A proposta era: registre o contato de alguém que fizer uma compra com você e continue uma conversa com ele depois da venda. Na ocasião, o canal disponível era SMS e e-mail, mas o foco era criar uma régua de comunicação logo após. E aí passei por uma fase ali de Inovativa Brasil, Open 100 Startups, fui um finalista, fui quase investido aí por alguns fundos de startups na época, lá em 2015. O único motivo de não ter avançado foi porque eu era single founder, não tinha sócios. Olha só, essa foi um pouco da jornada inicial. Engraçado aí. Que essa história aí, né, do mercado de concessionárias, né, de venda de veículos e tudo mais. Eu tive uma empresa de marketing digital verticalizada nesse segmento. E a gente teve esse exato problema que você teve. A gente inicialmente gerava demanda e os caras, né, no começo era o próprio vendedor que recebia o lead, não tinha pré-vendas, não existia isso. Era prospect, digital, né? Acho que não chamava nem lead, né? Era prospect, era contato na planilha. Era isso aí. E tinha prancheta, Juliano. A recepcionista da concessionária ficava com a prancheta perguntando: o senhor viu a gente aonde? Veio da onde? E o que era o problema? É muito parecido, porque o pessoal enchia ali os vendedores de leads e os caras não vendiam. Por quê? Porque não tinha tratativa, não tinha esse pós, né, esse trabalho. Sim. E aí foi onde a gente começou a entrar nesse processo também. Muito legal e assim, é interessante porque é um laboratório varejo, né? Muito. Ele ensina muito, né? Porque é muito no pulso a venda ali do varejo, né? Exatamente. O cara precisa vender a qualquer custo ali, ele tá sempre buscando formas de fazer isso. E, bom, aí você não teve esse... Vamos falar assim, não conseguiu ali o prêmio, né, que você buscou lá. Exato. E aí o que você fez? Voltou chorando pra casa ou... Bom, fez do limão limonada? Tem mais uns detalhes da história, mas o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: eu toquei essa iniciativa, eu acreditava muito nisso que eu estava fazendo. Então, precisava levantar recurso. Não saiu o financiamento pelo fundo de investidores. Eu toquei um projeto junto com o FINEP, que era o Fundo de Inovação e Pesquisas, que é um fundo do governo. E é do governo, tá? Então você já vai entender o que eu vou falar daqui para frente. E aí, por mais que o projeto tivesse sido aprovado, então eu tive que passar o meu projeto por um comitê da Universidade Federal. Com todo respeito pela Universidade Federal, mas eles não são, na minha opinião, as pessoas mais aptas para avaliar empreendedorismo. Sim. E acadêmico, né? Era muito complicado para o cara entender as demandas de negócio. Ele ficava querendo que eu colocasse... eu consegui fazer, tipo um trabalho de monografia, Sim. O que deveria ser um plano de negócio. Sim. E aí o financiamento, no valor de R$500 mil foi aprovado na época, e nós esbarramos numa questão burocrática que tinha um banco do estado correspondente. Não sei se a gente pode falar algumas verdades aqui, mas na prática os caras queriam um incentivo para poder fazer a parte administrativa regional de algo que estava aprovado. Entendi. E aí eu me neguei, entendeu? Nesse intervalo eu tinha me mudado de Cuiabá para Curitiba, porque eu tinha começado a me relacionar com esses fundos e com o mercado local, inclusive, já. E os caras falavam para mim, tinha uma aceleradora chamada ACE, que era Aceleratec no começo, depois virou ACE Sim. e tal. E aí os caras falaram, bicho, você tá geograficamente muito longe, você precisa estar aqui na praça, porque se aparece um pitch, se aparece uma oportunidade de negócio, você precisa estar aqui na praça. E aí eu fiz isso, me mudei para lá. Só que aí, enfim, meti os pés pelas mãos. Deixei a operação da Inédita funcionando em Cuiabá, fui para Curitiba e achei que o time estava maduro o suficiente, quando, no fim das contas, os ovos caíram das cestas, quebraram, e eu tive a oportunidade de experimentar quebrar um negócio pela primeira vez. E aí eu tive que voltar para a prancheta e começar a remodelar. E aí, você desanimou ou isso foi um impulso que você teve para buscar um recomeço? Confesso para você que teve um tempo que eu fiquei falando que a culpa era do modelo de negócio. Mas demorou uma meia hora para entender que a responsabilidade era minha mesmo.
E aí, entendendo isso, eu falei, bom, deixa eu olhar para o que está acontecendo no mercado agora. E lá vamos nós aí, né, com o WhatsApp começando a se movimentar ali, e as pessoas falando o tempo todo pelo WhatsApp, e as empresas começando a olhar para isso também, porque o volume de pessoas usando o WhatsApp aumentou, e as empresas queriam falar com essas pessoas. Bom, e aí você começa a história da Max Persson, né? Ela veio no modelo ali de startup, que você participou desse captação, né? Isso, desse fundo de investimento, Do fundo de investimento aí de se acelerar. Aí a outra empresa inédita, ela continuava. A inédita acabou morrendo. E aí ela acabou morrendo quando você foi para Curitiba. Exato. Aí você volta e tem esse olhar aí pro WhatsApp, viu isso como uma oportunidade, e aí volta com o projeto da Max Persson. Exato. E aí a lição aprendida, ainda com a primeira iniciativa da Max Persson, que depois virou uma pivotagem, porque a empresa estava aberta já, era o seguinte, eu estava buscando uma escala a qualquer custo. Certo. Porque eu queria ter escala. Eu lembro de um episódio do dono de uma agência lá da minha cidade, um cara muito, muito bacana, chama Álvaro de Carvalho. Sentado no shopping um dia, no almoço, com pressa ali, a gente estava no Girafas. Ele chegou de lá e falou, senta aí. E eu ali, né, entusiasmado, fazendo o pitch do software que eu tinha de automação de pós-venda para varejo para os clientes dele. Ele falou, cara, é o seguinte, gosto muito de você, mas sabe o que eu gosto? De passar a mão no telefone, te ligar e você resolver para mim as coisas. Seu software é legal, mas nem eu, nem meu cliente vai colocar a mão nisso aí. Meu cliente não tem paciência para... E aí eu acho que o meu Product Market Fit não estava bem feito. Sim. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. E aí eu entendi que sim, tinha uma oportunidade, mas eu precisava fazer um ajuste. Desde ali eu já tinha entendido, isso era acho que 2018, 19, eu já tinha entendido que eu precisava incluir uma camada de serviço. Porque eu falei, tá, não é que ele está rejeitando, ele só não vai botar a mão para fazer, mas ele quer que seja feito. Eu falei, legal, então vou ajustar. Exato, tem uma oportunidade aqui, mas eu preciso me ajustar. Então talvez eu não tenha essa questão exponencial, né? Porque eu fiquei naquele ambiente ali de Open 100 Startup, Inovativa Brasil, parece que tudo era um aplicativo. Tudo tem o mesmo conceito de SaaS. Aí você tem o primeiro contato com a receita previsível. Né? Parece que você vai ser a Salesforce e todo mundo vai ser a Salesforce. É como um momento agora de uma febre que deu aí, que parece que o negócio é baseado no Instagram, e-book, infoproduto. Ninguém mais serve ninguém. E aí o cara esquece, às vezes, que quando ele vai num posto de combustível, alguém abastece. Você vai num restaurante, o cara ainda te serve, um chefe ainda cozinha. Sim. Você vai ao médico, você tem uma consulta. Aí, entendendo esse insight de que é preciso ter uma camada de serviço, eu vim para o mercado, absorvendo esse aprendizado aí e comecei uma jornada nova. Cara, e bacana isso que você tá falando, porque a gente percebe, né, que muitas empresas foram nessa onda da automação do WhatsApp, escala o famoso custo. Chatbot, né? Exato. E muito nessa visão também de escalar, de crescer e tudo mais. E você enxergou uma lacuna que, acredito eu, muita gente não tem enxergado ainda, e eu percebo isso nos nossos clientes, eu vejo essa demanda, essa necessidade de ter a camada de serviço. Sim. Porque, às vezes, né, a ferramenta sozinha, ela não vai resolver todos os problemas que você tem relacionados a atendimento, a venda, através ali, não só de WhatsApp, mas dos canais, né, de comunicação no digital, Instagram, WhatsApp, o chat lá do site, tudo, né? E como é que foi isso, assim, né? E aí já falando um pouquinho, entrando um pouco no que a Max Persson resolve de fato. Legal. Bom você falar isso, mas bom, a gente está falando com empreendedores aqui, e aí eu acho que a gente que está aqui comunicando tem um compromisso de didática. Sim. Eu costumo fazer uma abstração que é a seguinte: você que está assistindo a gente aqui, não importa se você é empreendedor, gestor, pensa comigo aqui. Quando você tem um problema numa área específica, normalmente você recorre a um especialista. Vamos lá para coisas básicas da vida, né? Seu filho vai nascer, sua mulher vai a um obstetra, um ginecologista. Seu carro quebrou,
Você vai na oficina mecânica, você precisa de uma declaração de imposto de renda, a menos que você goste muito daquilo lá, você passa para o contador e deixa ele tocar. Na operação do dia a dia da empresa, você tem um cara que te apoia em marketing, você tem um cara que te apoia ali provavelmente em gestão de pessoas, RH e tudo mais. E quando chega numa parte que eu chamo de marketing de conversa, ou conversational marketing, se você preferir algo mais rebuscado, parece que eu posso fazer sozinho como empreendedor. Parece que é uma boa ideia se eu sair da minha cadeira de gestor aqui, de uma área ou da empresa toda, e for tentar configurar algo que não é a minha vertical. Sim. E lembrando de uma coisa, considerando que as empresas entenderam que precisavam ir para a internet, que a internet é uma avenida muito movimentada, onde ele precisava colocar uma loja lá ou uma porta lá, quanto ele se organizou para receber as pessoas que circulam por esta avenida movimentada que é a internet. E aí parece muito simples, como, por exemplo, fazer um chatbot funcionar. E aí no mercado tem uma gama gigantesca de opções de softwares, de SaaS, de plataformas, de sistemas, como você queira chamar, que tem chatbot, que na verdade chatbot, vou pedir aí para a gente colocar na legenda, é um conjunto de comandos computacionais que simulam uma conversa humana. Só que tem um ponto. Existe um nível de necessidade específica para cada empresa. E o que quem fornece uma plataforma, um software, normalmente não faz é parar aqui e falar, conta aí, Julian, como é que é a necessidade particular de uso da sua empresa para uma solução que vai permitir que você converse com os seus clientes? E, de novo, você deixa o seu vendedor conversar de qualquer jeito com o cliente? Você conversa de qualquer jeito com o cliente? Não. O que a gente faz é organizar conversas. Não importa se essa conversa está acontecendo por telefonia, por um canal de Instagram, de WhatsApp, por e-mail. É preciso pensar em como você vai conversar. Pensar em coisas básicas, disponibilidade, eficiência. E aí, normalmente, eu faço sempre essa abstração, né? Eu converso com o cliente, da conversa sai um entendimento, do entendimento uma decisão e uma ação é tomada. Essa ação é escrever uma proposta, mandar um e-mail, gerar um contrato, executar um serviço. E na conversa do atendimento digital não é diferente. O que a gente faz basicamente é permitir que esse ambiente de conversa se integre, se conecte com as outras áreas que fazem a sua empresa funcionar. A gente pode chamar isso de stack de ferramenta, ecossistema de atendimento digital, como preferir. Mas basicamente é conseguir integrar, Juliano, 3 coisas. Pessoas, que é a prioridade, e as pessoas estão em 3 posições principais. O primeiro deles é o cliente. É o cara que demanda, o cara que quer conversar, que chamou a empresa. O segundo é a equipe da empresa que usa esse meio, essa ferramenta para poder desenrolar o trabalho dele, fazer o que é preciso. E precisa ser uma ferramenta que as pessoas vão usar bem. Exato, né? cara. Precisa ser amigável. Porque se tem uma coisa que as empresas têm que gera uma dor de cabeça grande, é motim. E para você que está vendo aí, acontece. Experimenta, por exemplo, empurrar alguma coisa que o seu time não compra, goela abaixo, ou que não é funcional, ou que é desagradável para ele. Eles simplesmente vão negar. E aí você fala, bom, eu tenho aqui agora um motim e eu tenho uma iniciativa que eu tomei a decisão de colocar. E aqui, antes de eu avançar para o terceiro item de pessoas, é o seguinte. A gente fala muito em integração de tecnologia, mas uma das coisas que a gente tem olhado, e aí a gente pode chamar de CX, experiência do cliente, sucesso do cliente, é que é o seguinte, quanto a gente está preocupado em integrar as pessoas? Quanto eu envolvi essa pessoa no processo ali para dizer para ela o seguinte, olha, isso aqui é uma ferramenta para você, esse é um ambiente onde você vai trabalhar, quais são as coisas que você precisa de ajuda para fazer bom uso disso aqui, para entregar o que você precisa. Você tem clareza do que você precisa entregar? Seu gestor diz para você o que ele vai olhar nessa nova atividade, processo que ele te deu? E na terceira camada, as pessoas são a equipe da Max Persson, que faz essa parte de retaguarda, que apoia. E o nosso apoio não é simplesmente assim, que botão eu aperto. A gente tem uma camada ou uma abrangência um pouco maior, que é a seguinte, vamos lá. Depois que você conversar, o que tem que ser resolvido? Qual é o objetivo que você tem com isso daqui? Quais são as coisas que você gostaria de fazer que você ainda não faz? Então eu digo que é uma assessoria, porque se a gente for partir para o conceito, diferente da consultoria que indica, que recomenda algo, a gente pega na mão para fazer e executa na maioria das vezes. Então se eu puder contar o que a Max Persson faz, de maneira simples, a Max Persson é uma empresa que facilita
que as empresas conversem com seus clientes e, enquanto eles conversam, informações são geradas para que problemas sejam resolvidos. Depois que esse problema foi resolvido, algum dado ou algum aprendizado é feito e permite que o gestor tenha mais performance. E aí performance cabe produzir mais com os mesmos recursos, obter mais lucratividade e também produz um indicador que não é muito comum. A gente falou em ROI aqui, né? Eu vou gastar um pouco do inglês aqui para dizer que é o ROI, que é Return of Learning, que é o retorno de aprendizado. Quanto eu aprendo sobre o comportamento e necessidade do meu cliente a partir da observação das conversas. Então, se eu paro para ouvir, eu vou conseguir entender isso. Esse termo não é meu, tá? É de Walter Longo, no livro Marketing na Era Pós-Digital. Eu li em 2015, quando a startup estava morra abaixo. Falei, deixa eu olhar para o que estão falando no mercado aqui. Retorno do aprendizado. E é interessante porque as pessoas não tendem a olhar para isso, né? E quando a gente fala, né, principalmente de dados proprietários, né? Sim. O tanto de dado proprietário que você não está gerando nesse processo, né? Sim. E aí, Julião, eu quero deixar, né, com o compromisso da didática aqui, a gente fala em dado proprietário, o cara talvez pense, se ele fechar os olhos, ele vai ver aquele gráfico rebuscado. Vou dar um dado prático proprietário. Quanto tempo um cliente espera numa área de transição entre um bot terminou de resolver e um ser humano começou uma conversa com ele? Vamos fazer uma coisa agora, a gente nem tem esse tempo, mas bota um cronômetro na tela aí, a gente vai deixar aqui por 10 segundos. Eternidade. Só foi 6, e você falou eternidade. Agora imagina isso aqui 100 vezes mais. Imagina 10 minutos. Tá louco. O que isso representa numa experiência de empresa e negócio? Uma pessoa que às vezes tá ali com um problema querendo resolver ou até querendo comprar, né? Exatamente. E aí eu digo que nós estamos na era do mercado de commodity. Tudo é commodity exceto a experiência. A única ferramenta, recurso para você produzir diferenciação e gerar mais resultado é conseguir imprimir uma experiência melhor. E aí eu costumo dizer outra coisa também. Um bom atendimento digital, que é o que a gente está falando aqui, não salva uma experiência ruim que uma empresa possa ter depois. Mas, se a primeira experiência de digital, se a primeira experiência de contato no atendimento for ruim, pode ser que ele mate a melhor experiência de produto que vem depois disso. Porque eu te chamo, tento conversar, você não me atende? Eu dei as costas e fui atrás de solução em outro lugar. Sim. E a internet é um mar aberto, né? É um mar aberto. É fácil para mim procurar uma outra solução, um outro produto, outra empresa, né? Exatamente. Então, e é algo que, assim, eu queria entender como que você enxerga isso, mas eu percebo, né, que muitas empresas não estão investindo nisso porque eles talvez não estejam entendendo a importância. E quando eu digo não estão investindo nisso, não estão investindo na ferramenta. Sim. De novo, né? A ferramenta sozinha, ela não vai resolver como deveria o problema. Ferramenta existe uma infinidade e o que acaba acontecendo muitas vezes é que não tem um dono dentro da empresa para ter esse olhar que essa camada de serviço da Max Persson acaba trazendo, que cara, é o gestor comercial, alguém de marketing, é o cara de CX, no fim, é o cara de TI. Sim. No fim, ninguém consegue dar esse olhar como deveria ser, né? E eu digo aqui para quem está nos assistindo que resolve tomar a iniciativa de fazer isso, se você conta com apoio, e você pode ver aqui, eu estou fazendo um merchan talvez, você não precisa ser especialista nisso, você precisa ser especialista na sua empresa. Porque o que você vai precisar fornecer são informações de o que você quer, quais os problemas que você tem e olhar para uma solução que for colocada efetiva e conseguir saber se isso é ou não o que você precisa. E falando dos prejuízos que isso gera, você disse, ele não investe nisso, e eu até entendo, porque assim, momento filosófico aqui do podcast. Corte. É da natureza humana temer e criticar o que não conhece ou não entende. Então, num mercado de empreendedorismo, onde o dono da empresa, o gestor, é bombardeado por assédio para compre de mim o tempo todo, ele fala, cara, peraí, eu não tenho dinheiro infinito, eu tenho que tomar decisões claras de onde colocar o dinheiro e entender o ROI disso. Esse podcast aqui cumpre um papel muito bom de gerar
didática, entendimento, Sim. conhecimento, de falar o seguinte, amigo, por que você deveria cuidar do atendimento digital da sua empresa com a mesma importância e relevância que você olha para a porta de loja da rua? Porque o atendimento digital é sua porta de loja. Você bota os melhores vendedores na frente, você dá bom dia para o cliente quando ele chega, você procura ouvir o que ele precisa e não varre ele para debaixo do tapete com um chatbot. E às vezes você fala assim, mas esse negócio custa caro, o meu produto é mais barato. Talvez você esteja olhando para apenas uma possível perda de venda que você vai ter naquele momento ali que você não atendeu. Mas tem uma lacuna aí que é o seguinte, negócios físicos, né? Porque a gente sempre fala desses termos aqui na internet como se eu vendesse um produto informacional a digital, LTV sobre CAC e tal. Pensa no seguinte, digamos que eu venda camiseta, tênis. Quantos tênis um cliente compra ao longo de 2, 3, 5 anos ali na vida dele? Se eu descobrir que outra empresa resolve o meu problema de camiseta, de tênis, de óculos, de relógio, de bebida, que eu vendo online, por exemplo, perfume, a chance de eu continuar comprando nesse cara que resolveu o meu problema é muito maior. Aí tem o tal do LTV, né? Que é o Lifetime Value, que é toda a receita que eu poderia gerar com aquele cliente, mas ele simplesmente desistiu de comprar de mim porque eu desisti de conversar com ele. Teve uma experiência ruim. E quando a gente está falando principalmente, né, no digital, né, de e-commerce, né, na venda no digital, a gente olha muito para o seguinte, às vezes o CAC ele, da primeira venda, né, o CAC, custo por aquisição de cliente, Sim. Ele pode talvez empatar, mas você está visando a próxima compra, principalmente produtos que são de receita recorrente, né, que tem comportamento de recorrência. Então a gente sempre pensa, vou pagar mais caro para trazer o cliente, mas eu preciso fazer de tudo para manter esse cara, senão eu tô perdendo dinheiro. Eu sou, Julião, o cara defensor da conversa. Eu estou muito feliz de estar aqui para a gente poder bater esse papo, porque eu acho que boas conversas vendem. Você vai me ouvir dizendo essa frase aí algumas vezes. E um cliente normalmente não sabe o que ele precisa quando ele chega na sua empresa. O que você faz para poder descobrir o que ele precisa? Tem que conversar. Se você não está disposto a conversar e você quer que ele compre o melhor produto e mais caro, sem nem ter ouvido ele, talvez você mate a oportunidade de vender muito, porque no primeiro momento eu costumo dizer o seguinte, se boas conversas vendem, uma boa conversa não é tão cara, então. Porque, de novo, a gente vai voltar no RAW, que é o retorno que só uma conversa pode dar. O retorno de aprendizado eu só vou obter conversando. Sim. Então, quando eu compro um lead, né, quando eu pago para alguém vir para a minha porta da loja virtual, que são os meus canais, não importa se é um Instagram, se é um chat no site, se é o WhatsApp. Alguém levantou a mão e falou, poxa, eu queria conversar com a sua empresa. E aí você fala, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Que problema você tem? O que você deseja? Né? Dor e desejo, as coisas que movem a gente essencialmente como humano. Não tem como saber disso sem conversar. E tudo bem se for um bot, tudo bem se a gente usar a inteligência artificial, que é um recurso disponível, treinável hoje, e aí a gente pode falar um pouco mais disso daqui a pouco. Mas, de novo, pague por conversas. O WhatsApp entendeu isso. Sim. O WhatsApp é baseado em sessão de conversa. Daqui a pouco, se tiver um espaço, a gente fala um pouco sobre, na minha visão, de quando você olha para um custo e o que você deveria aproveitar de recurso desse investimento. E assim, o WhatsApp, ele é uma questão até, vamos dizer, cultural, né? Exatamente. A gente sabe que não são todos os países que são adeptos, né? E um movimento que eu tenho visto que está acontecendo muito, né? Falando em uso de ferramentas para conversa, atendimento, etc. É o social selling, que é algo que está na moda, vamos dizer assim. Sim. E você sai um pouco ali do WhatsApp, né? Vai muito pro inbox do Instagram, Sim. Dependendo do público, também ali no Facebook. E tem o próprio chat do site, né? E eu sei que tem um recurso também, e aí acho que seria legal você comentar um pouquinho sobre o remarketing 3.0, né? O que é esse tal de remarketing 3.0 que a Max Persson tem e qual que é o intuito, qual que é o objetivo desse negócio aí? Legal. Sempre que você escuta vendas 4.0, você fala, lá vem os caras me dar uma embromada, né? Não, calma, faz sentido. Vem comigo que eu vou criar uma linha cronológica para esse lance do remarketing. Pensa no seguinte, com esse modelo de digitalização, de processo de venda, você tem o remarketing 1.0, que ainda está vigente, que é exibir um anúncio. Pronto, simples assim.
Remarketing 2.0. Eu exibi um anúncio, trouxe o cliente para algum ambiente de conversa e eu notifico ele por uma ligação gravada, por um SMS, que a Max Persson faz isso também. O que é remarketing 3.0? As empresas geraram volume de pessoas passando pelos seus canais de conversa e atendimento e processar essas novas conversas para poder gerar uma venda por recurso humano ficou complicado. Então o remarketing 3.0 é a capacidade de escalar conversas inteligentes usando IA, que são iniciadas, por exemplo, a partir de um abandono de carrinho, a partir de uma lista de checkout. Não importa se você vende carro, se você vende suplemento ou se você vende um produto informacional. Existe provavelmente uma base de leads ou de pessoas esperando para ter uma conversa com a sua empresa que você precisa processar essas conversas com mais velocidade. Então, o remarketing 3.0 consiste em eu chamo a atenção de alguém através de uma mensagem notificada, e pode ser por uma ligação, que se ele atende, transborda para o humano para começar uma conversa, mas pode ser 100% por chat, porque dá mais velocidade ainda, onde eu notifico ele por um WhatsApp, por exemplo, pergunto se ele está disposto para ter uma conversa agora, sim. Uma inteligência artificial treinada e acompanhada para ser aprimorada no dia a dia, começa aquela conversa. E ele pode levar para vários caminhos. Um caminho possível, eu vendo um produto informacional ou um produto de e-commerce onde tem um processo de compra e logística conectado. Eu converso com essa pessoa, procuro entender, eu a IA no caso, procuro entender o que é que ele precisa. Se uma IA está bem treinada, ele vai resolver problemas, tirar dúvidas, quebrar objeções e colocar o cliente de frente de um link de pagamento. Ponto. Se é um produto informacional, por exemplo, o caminho é o mesmo, com a diferença que ele pode fazer a entrega do acesso ao produto no WhatsApp. Então esse é o remarketing 3.0. A capacidade de escalar uma conversa, tornando ela inteligente com o uso de inteligência artificial e fazer com que o cliente seja reconectado com a jornada para terminar o processo de compra que ele não fez antes. No fim do dia, basicamente uma recuperação, talvez, de um cliente que eventualmente estaria perdido. Sim, exatamente, é isso e aí. aí tem uma série de recursos, automação, inteligência tudo isso por trás artificial que vai executar isso, né? Uhum. E tem gente ainda também, Julian, tanto no nosso time executando, como eu ainda falo, olha, dependendo do que você venda, faz sentido ainda, depois que você processou, trabalhou ali com o uso de recursos de automação, conectar as pessoas que não tiveram compra com seu time humano. Mas lembrando, a gente está buscando sempre um índice de performance e escala. Você reduziu ali em torno de 70% da demanda que você teria que fazer tudo na mão, e serve para uma coisa também o seguinte, pensa comigo aqui, ó, se você olha, eu vou usar algum termo aqui chamado pipeline, né? Mas poderia ser lista. Eu olho para uma lista de possíveis compradores. Qual deles está mais pronto para poder comprar agora? Eu não sei se eu não começar uma conversa. Só que se eu pedir para o meu time de vendas, ou de apoio a vendas, ou de recuperação de suporte, fazer isso na mão, quanto tempo demora fazer um a um? Então o remarketing 3.0 é uma ferramenta de escala para também monitorar quem está mais pronto para comprar. Porque quem está mais pronto para comprar ou para conversar, vamos lá, né? Antes de comprar eu converso. Para conversar, tende a responder. Se ele está pronto para responder, coloco ele na fila. E assim eu dou mais produtividade para o meu time. Essa até é uma questão que eu ajudo, que eu falo para desmistificar quem diz o seguinte, a inteligência artificial vai desempregar as pessoas. Não, vai remover a camada previsível e repetitiva que o humano faz. Vai ser uma extensão, né? Exato, é um apoio. Eu digo que é um copiloto. Sim, é um copiloto. É um copiloto. Edmar, e qual que é o sonho grande aí da Max Persson? Sei que você trouxe o case aí aqui no G4 hoje. Qual que é o sonho grande aí? Poxa, a minha pergunta hoje é a seguinte, para onde eu deveria olhar agora que eu estou buscando crescer? E aí eu tive duas respostas, né? Teve algumas mais, digamos assim, conservadoras, pensando em métrica, em número, mas o que eles me disseram basicamente é o seguinte, progresso, depois ordem. Mas sonho grande é o seguinte, conseguir ajudar um número de empresas, e se eu preciso dizer um número, eu diria que são 1000, porque eu acho um número bem relevante, entendeu? Para dizer assim, olha, eu tive uma história digna de ser contada, uma iniciativa, entendeu? De melhorar a forma como uma empresa faz algo, ajudou 1000 empresas, e a partir dessa ajuda, eu vou entrar aqui tipo no BREG do G4, eles querem gerar 1 milhão de empregos. Cara, 1 milhão de empregos significa uma contribuição social gigantesca. Porque 1 milhão de empregos é dinheiro funcionando na economia, sim, são pais de família levando sustento para casa. E eu não estou romantizando não, isso é fato. Ah, Edmar, você quer ajudar 1000 empresas? Quero. Porque 1000 empresas tendo mais performance naquilo que eles escolheram fazer, a partir de uma ajuda que a gente deu, pô, melhora o mercado como um todo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Sociedade
é uma união de sócios. Então, assim, eu sou sócio nessa sociedade, a minha passagem por aqui vai gerar aqui contribuição. Então, meu sonho grande é dar uma contribuição para que hoje, na visão que eu tenho, baseado no cenário que a gente está, eu consiga ajudar 1.000 empresas. É um desejo que eu tenho. Show. E como é que o pessoal faz aí para te acompanhar nas redes sociais, conhecer mais da Max Persson? E a gente não falou aqui, né? Mas é porque a gente falou muito de um escopo mais amplo. Sim. Mas tem o Lead Chat, que é uma ferramenta aí. Sim. Que é da Max Persson, né? Exato. Max Persson tem um produto próprio que a gente trouxe, que é um software, que é um SaaS, que é uma plataforma, que é um sistema, porque tem o mesmo nome para várias coisas, que é um programa. Programa é quem de 90 para trás, viu, gente? Quem chama de programa é de quem vem lá do Windows 3.11. O programa do Windows 3.11 é para quem fez aula de informática com 2 alunos por micro. É isso. Cara, eu fiz aula... Company. Exatamente, eu fiz aula com 2 alunos por micro, um mexe no mouse e um mexe no teclado. Eu já fiz isso também. Então, a Max Persson tem um Lead Chat, e o Lead Chat é uma ferramenta extremamente amigável e versátil, tá? Para você poder estruturar o processo de atendimento. Ele tem uma série de coisas legais. A interface dele é muito boa, ele permite que você tenha um aplicativo de mão para você poder conseguir que o seu time fora da sua mesa de trabalho... Exato, um aplicativo para iOS e Android. Ele ajuda o cara que faz tráfego a conseguir mostrar para o cliente dele que o tráfego está gerando quem precisa. E o cliente também olha para uma tela e fala, poxa, essa é a quantidade de pessoas que veio conversar comigo a partir desse ou desse outro anúncio. Ele faz o tão desejado disparo em massa de mensagens pela API oficial do WhatsApp, que tem um sobrenome de sem risco de bloqueio do seu número. Boa. Ele faz tudo isso. Mas eu ainda insisto, eu estou na mesma seara se eu dissesse para você que só isso é tudo. Em cima dele, a gente constrói uma boa experiência de conversa que resolve o problema e gera negócio. A gente entende como a operação do cliente funciona e usa o Lead Chat como veículo. Boa. Porque o que eu costumo dizer é o seguinte, se você ainda não foi onde você gostaria de ir com o seu negócio, talvez você esteja no veículo errado. E aí eu complemento com o seguinte, algumas empresas precisam de um veículo para ir de um lugar para o outro. Então pensa nisso como um carro de passeio. E tem empresas que estão jogando um jogo maior, mais sério, e ela está com um carro de competição. Um carro de passeio não serve para ela. Pensa em automobilismo, arrancada, o que você quiser. Essa empresa vai precisar de um veículo preparado, customizado para ela, com uma capacidade de suspensão, motorização e outras coisas que estão adaptadas para a perspectiva dela. Ela quer ir mais rápido e mais forte. Vai competir com outros que estão tão competitivos quanto. E me diz uma coisa, se a gente puder pegar essa analogia aqui do automobilismo. Uma empresa que usa um carro desse, o próprio piloto é o mecânico? Não, tem que ter um mecânico. Precisa de uma equipe de boxe. Porque vai dar pau? Vai! Encosta no box, troca o pneu, mexe a suspensão, enfia um outro bico. A gente tá vendo a Fórmula 1. É isso. Eles são tipo assim, o Alconcur ali, eles são, entendeu? A vanguarda do que há de tecnologia. E até hoje tem uma equipe de apoio. Então, assim, se eu puder, a gente está encerrando aqui, eu sei, dizer para o empreendedor, respeito você, você é o herói da sua empresa, você é o piloto, mas se você está buscando performance, procura se aliar ou ter próximo de você uma equipe de boxe, tá? Um mecânico ali, um cara para ficar no rádio, para te dar apoio, para você poder tirar dúvida, para te dizer, ó, vai chover, bora trocar o pneu, para gerar essa antecipação, para você não ter que sair da sua cadeira de piloto para ser um borracheiro, para ser o mecânico, que muitas vezes, como eu disse no começo, não é a sua especialidade. Você é o piloto. Imagina Hamilton trocando pneu. Pô, que dá, desperdício, né? Cara. Não dá. Quantas provas a Mercedes teria ganho se Hamilton trocasse o pneu? Não tem jeito. E você tá aí, piloto da Mercedes da sua empresa. É isso. Entendeu? Será que você não tá trocando pneu? Será que se você estivesse pilotando, você não estaria aí vencendo mais GPs? E o GP acontece todo mês. Na Fórmula 1 até toda semana, né? Então, toda semana você tem um GP para vencer e às vezes você está tentando ser trocador de pneu, entendeu? Em vez de ser piloto. Exato. Não sai da sua posição. Conte com a equipe. Essa analogia é boa. Eu gosto dela. Eu uso ela de vez em quando para deixar mais didático, né? O Edmar, e o Lead Chat, para o pessoal conhecer aí? Ó, a gente deixou ele disponível no link que vai estar aqui no vídeo, crm.leadchat.app. Entra lá, você pode criar uma conta gratuita, já vai ter uma API oficial para você testar,
Mas, de novo, né? Se você nunca andou nesse carro e vai sair para fazer um test drive, leva o motorista junto, dá um alô para nós. Falou, galera, me mostra o que tem aqui. Sabe quando você vai na concessionária e você fica rodeando o carro e tal assim? Ele falou, o senhor sabia que essa suspensão é ProLink? Vai ter alguém para te mostrar a suspensão ProLink. Boa. Vai ter alguém para te mostrar lá o sistema de multimídia, que vai te ajudar a entender se é mesmo uma solução para sua empresa. E não te deixar com dúvida. É Boa. isso. Maravilha. Edmar, obrigado pelo papo. Obrigado por ter aceito o convite aí para falar com a gente. E é isso aí. Sempre bom, pô. Valeu. Eu sempre digo que boas conversas vendem, né? É a partir de uma boa conversa que a gente se entende. E essa aqui foi uma boa conversa. Boa. Espero que você que está assistindo tenha gostado. E tá aqui os nossos contatos. Se eu puder ajudar de alguma maneira, tirar uma dúvida, pode me achar lá no Instagram, é o edmar.maxperson, tá? E não é uma chance. Você falou, Edmar, eu queria conversar, queria entender isso aí e tudo mais. Estou disponível. Obrigado mais uma vez. É isso aí. Boa. Valeu, Julián. Valeu. Obrigado. Até mais.